o São Paulo deve jogar. Lucas Moura, pergunta que a gente fez durante toda a semana, tudo indica que vai jogar e como titular ou saindo do banco, Gabriel? Ele vai para o jogo, mas essa é a principal dúvida. Vai ser titular, vai sair do banco, porque aí muda a forma que joga o time do São Paulo. Caso ele seja titular, a gente projeta uma formação igual ao jogo contra o Bragantino, linha de 4. Caso ele vá para o banco, aí é indicativo de 3 zagueiros. Essa é a dúvida principal no São Paulo, é o segredo guardado a 7 chaves, né? Qual vai ser a formação. Acho que o jogo do Palmeiras também espelha um pouco a forma que vai jogar o time do São Paulo, né? O Maia teve ali mais uma chance, enfim, no jogo contra o Coritiba, ele não conseguiu corresponder tanto, então é algo para a gente observar. Foi muito bem Rafael Tolói contra o Coritiba, que é um possível indicativo ali para 3 zagueiros também, mas eu acho que ele vai manter, até onde eu ando apurando, acho que ele vai manter aquela linha de 4 defensores, vai jogar com o Rafael no gol, Ramon, Arboleda e o Sabino, tá sem o Alan Franco então, Enzo Dias na esquerda, Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. Acho que vai assim o São Paulo no Choque Rei. É o melhor São Paulo, porque o São Paulo do Crespo, ele se encaixa com essa formação com 2, né? Para ver se essa boa sequência é marcada por isso. Mas ontem mesmo você aventou a possibilidade do São Paulo ir com 3 zagueiros, pensando na forma como o Palmeiras joga. Você acha que o Crespo pode adotar essa estratégia? E o que seria melhor para o São Paulo para enfrentar esse Palmeiras que está embalado, assim como o São Paulo também? Ele pode variar durante o jogo também, né, Luiz? Ele está treinando possibilidades ali, de repente ele começa com os 3 zagueiros, solta um, né, no decorrer da partida, ou faz o caminho inverso, começa ali com aquela linha, vê como é que se sai, porque tem uma limitação física do São Paulo também para jogar nessa formação que foi contra o Bragantino. Dá ali, já na segunda etapa, 15, 20 minutos, você perde Danielzinho, perde Bobadilha, acabou o time do São Paulo. Então é algo realmente a ser observado pelo Crespo. Eu acho que o melhor jeito para o São Paulo jogar é o São Paulo jogar como o São Paulo joga. Ou seja, os melhores momentos do São Paulo no clássico contra o Palmeiras é quando o São Paulo está bem. E o São Paulo está bem jogando com 2 zagueiros. Então, por isso eu acho que ele tem que ir com o time que está jogando, que a gente decorou o time titular. Né? Aí era com o Alan Franco, vai ter que ser o Arboleda, porque o Alan Franco está suspenso, o time que o Sá disse. Eu acho que o time teve variações táticas durante a temporada também. Ele teve momentos que eu vi o Marcos Antônio de primeiro volante, Danielzinho e Bobadilha mais à frente. Hoje ele está jogando com o losango de meio campo com o Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas na ponta do losango, Luciano e Caleri na frente. E ao mesmo tempo ele alarga os 2 laterais, né? O Lucas Ramon pela direita, o Enzo Dias pela esquerda, e chega num 3-2-5 na frente. Ele pode ter dificuldade contra o meio campo do Palmeiras. O Palmeiras é um time forte também, mas o melhor São Paulo é o São Paulo que está ganhando. Esse jogo passa pelo meio de campo? Por onde vai passar esse jogo aí? Eu acho que passa muito pelo meio. Esse vai ser o duelo também, mais né? legal de assim, observar na partida, ver esse encaixe do meio de campo do Palmeiras, mas assim, especificamente do São Paulo. Porque esse comportamento do São Paulo, isso quando você perde o Alan Franco, você perde uma saída de jogo também. Porque o Arboleda, ele tem alguns momentos que ele na saída de jogo ele é um pouco mais estabanado que o Alan Franco. E aí tem a minha Bobadilha, que vem errando esse passe central no círculo da área. Isso contra o Bragantino não foi gol, mas contra o Palmeiras, no clássico ali, na Arena Barueri também, essa temporada foi gol. Né? Então é algo realmente para ficar de olho. Foi acho que o Andreas Pereira que deu o chute fora da área, não vou me lembrar agora, acho que o Fábio Latifi pode me ajudar. Mas esses erros individuais, quando você pega o jogo da primeira fase ali, é o clássico 3-1 com 3 erros individuais do São Paulo na saída de bola. Esse é o ponto principal para o São Paulo ficar de olho. E foi a última derrota do São Paulo, né? Depois 8 jogos depois, vem o arco... essa sequência, o negócio engatou, 7 vitórias, um empate, realmente foi um divisor de águas, ali foi uma virada de chave que o São Paulo teve depois. E isso é um elemento bem legal desse jogo, porque as duas equipes estão bem. O Palmeiras também que reencontrou o seu melhor futebol e embalou aí a série invicta do São Paulo. Começa contra o Flamengo, uma vitória contra o Flamengo, que foi depois desse jogo contra o Palmeiras. Até o último aí, que foi essa vitória contra o Coritiba, que foi super importante, porque foi com um time muito mexido, um time praticamente reserva, 3 titulares fora de casa, ainda pôde descansar seus jogadores para esse clássico. Esse é um ponto importante também, né, Latifi? Porque o São Paulo, o Palmeiras chega muito bem, chega embalado, mas com jogadores que atuaram no meio de semana contra o Fluminense, força total, força máxima, mandou o Abel a campo, enquanto o Crespo poupou. O Palmeiras está preocupado com isso, de alguma forma? Porque é o São Paulo que chega mais descansado, pelo menos nessa semana, né?
Pois é, Lu, o São Paulo conseguiu vencer fora de casa, preservando alguns titulares, enquanto o Palmeiras passou um sufoco contra o Fluminense. Só que tem uma diferença entre as duas campanhas das equipes no Paulistão. Porque o São Paulo, a gente vai lembrar que durante o Paulistão foi obrigado a usar os seus titulares em rodadas que o Palmeiras poupou. Então, se a gente faz a conta a longo prazo, né, o Palmeiras conseguiu dosar alguns atletas. Nos últimos 2 jogos foi mais difícil, né? O Palmeiras usou a força máxima contra o Capivariano e contra o Fluminense. Então, nomes como Flaco Lopes e Vitor Roque acabaram deixando o jogo por cansaço, ainda no começo do segundo tempo. Então, o Abel conseguiu segurar eles. Agora, a defesa, só o Kelvin foi substituído, o Marlon Freitas jogou os 90 minutos, o Andrés jogou 80 minutos, então realmente para esse jogo, né, o intervalo de descanso, o São Paulo conseguiu respirar mais, mas não é uma preocupação para o Palmeiras não, justamente por ter conseguido dosar melhor os seus atletas durante todos os 13 jogos que disputou até aqui. Isso pode pegar, PVC, essa questão física nesse jogo? Acho que não. Embora também, a gente está falando toda a história da pré-temporada do Flamengo, lá atrás eu falei de como foi complicada a pré-temporada para muita gente. O Palmeiras, por exemplo, se reapresentou no domingo, dia 4 e 5 exames, 6, 7, 8 e 9 treino, 10 jogo. Isso aqui vai ter um custo lá na frente, mas o time está bem nesse momento. O time jogou, o jogo contra o Fluminense foi bom, teve uma boa atuação contra o Fluminense, não foi linear, né? Teve barriga, né? No final do primeiro tempo, o Fluminense mandou no jogo. E sabe como é que foi esse jogo, PVC? O 2-1? Movimentado. Foi movimentado. Foi bem movimentado. Não foi? Não deu som, não. Foi jogo bom. Você foi na corneta? Você tem que assistir de primeiro todo dia pra vocês pegarem as piadas internas. Essa eu não peguei. Aqui. Ah, e Gabriel já Eu falei que eu não ontem. aguento o comentarista começar o jogo e falar que o jogo tá movimentado. E o que eu tinha falado? Que o jogo foi movimentado, mas o jogo não foi movimentado. Foi movimentado, lá e cá, gente. né? Lá e cá, jogo aberto, é isso aí. Tem um jogo que é chato, que é O jogo sonolento. começa, você quer ouvir o que do comentarista? Uma análise. Quem tá melhor no jogo? Quem tá melhor do jogo. 10 o jogo minutos de jogo. movimentado. 10 minutos. Quem tá melhor no jogo? E se os Aí você dois falou. estiverem iguais, porque o jogo tá movimentado? O jogo tá movimentado. Ah, tá movimentado.